Cara irmã, foi o que eu disse. Sempre aparece algum empreendimento e o computador acabou por se desligar. Mas sempre que eu retorno do início, há muitas coisas que eu esqueço. Então eu não vou retornar do início. Vou continuar a partir daqui. Eu estava a falar que em Atos 18, 25, aparece um homem, em 24, aparece um homem judeu chamado Apolo, e nós vemos em 25 que ele era um homem instruído no caminho do Senhor, fervoroso no Espírito, e ensinava diligentemente as coisas do Senhor. Só que ele só conhecia o batismo de João, ou seja, o batismo do arrependimento, porque João pregava o arrependimento. João foi aquele que veio antes de Jesus para preparar o caminho. Ele disse: eis aquele que tira o pecado do mundo. João batizava em água, mas Jesus batiza com fogo do Espírito Santo. Então Apolo ainda não conhecia o batismo de Jesus. Então, aqui nós vemos que Priscila era uma mulher muito sábia, muito instruída, porque ela sabia ainda mais do que esse homem, que ensinava diligentemente, que era instruído no caminho do Senhor. Só que em vez de ela repreendê-lo na sinagoga, ela e o marido convidaram-no para a sua casa. E aqui diz em 26 que Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Ok? Também nós aprendemos em Romanos 8:28 com Priscila que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo a vontade de Deus. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas. Todas as coisas são todas as coisas. É o que nós gostamos. É o que nós não gostamos. É o que nós queremos e o que nós não queremos. Mas se estamos nas mãos de Jesus, se a nossa vida está entregue, todas as coisas cooperam. Crescimento. Assim disse Jesus a Marta, quando a Marta não queria crer que Jesus seria capaz de ressuscitar o seu irmão Lázaro. Jesus disse-lhe: Marta, eu não te disse que se tu creres, farás a glória dos céus. Tu crês? Tu crês que se tu aceitares Jesus na tua vida, serás salva tu e toda a tua casa. Nós, mulheres, somos uma peça muito importante para a evangelização. Ok? Muito importante. Porque são as mulheres sábias que edificam os lares. São as mulheres sábias que dirigem os passos dos maridos, que instruem os filhos e que mudam uma comunidade. Porque a verdadeira educação começa em casa e quem educa são as mulheres. Eu gosto muito de dizer que as mulheres edificam as mulheres e por isso, se até agora tu não participas numa célula evangélica, eu convido-te a participar, porque a célula cuida, a célula ensina, a célula é só de mulheres, como aquela que eu faço aqui em casa, que é uma célula só de mulheres. Cada mulher instrui outra mulher. Porque o livro de Eclesiastes diz que não há nada de novo debaixo dos céus. Os problemas que eu tenho ou os que eu tive, outra pessoa já os teve. E quando outra irmã partilha comigo a sua superação, ou outra vem com o problema e nós oramos juntas e nós meditamos na palavra do Senhor, nós somos edificadas. E Priscila é um exemplo de edificação, porque no meio de toda a turbulência de mortes, ela abriu a sua casa para receber a igreja na sua casa. Ok? Ela seguiu firme e forte com o seu marido a evangelizar. E quando eles viram alguém que conhecia a palavra, mas ainda estava a faltar algo, ela teve ousadia e sabedoria de instruir
precisamente, como diz aqui em Atos 18, 26, declararam mais precisamente o caminho de Deus. Se neste momento estás a precisar conhecer mais precisamente o caminho de Deus, ou o propósito que Deus tem para a tua vida, busca Deus. Porque em Mateus 7, 7 ou 7,14, não me lembro, diz: bate, porque a porta será aberta. Busca, porque tu vais encontrar. Pede, tu vais receber. Porque a palavra diz também em Tiago que nós, se precisarmos de sabedoria, pedimos a Deus que Ele nos dá em abundância, porque Deus é o nosso papá, o papá amado. Amém? Continuamos aqui com a nossa heroína, Priscila, que manteve firme e forte, ousada, determinada. E nada, como disse Paulo, nem as alturas, nem os céus, nem o abismo, nem os homens, nem os anjos, nem as potestades vai-me fazer separar do amor de Deus. Assim foi Priscila, a nossa professora, cooperadora, heroína desse vídeo no dia de hoje. Assim também, eu convido-te a permitir que Jesus entre no teu coração, a permitir que a palavra de Deus te toque e que não sejas como os outros, aqueles que ouvem a palavra e depressa se anima e se alegra, mas chegando às primeiras tribulações, elas fogem. Porque a palavra é viva e é eficaz. E é como uma espada de dois gumes que separa o osso da medula. A palavra de Deus tem que penetrar e separar o que é nosso e o que é do Senhor. E o que deve prevalecer é o que é do Senhor. Porque vã é a formosura, enganosa é a beleza. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Eu convido-te a orares comigo se essa palavra te tocou. Se tu ainda não recebeste Jesus na tua vida, no teu coração, como único, suficiente Senhor e Salvador. Aceitas ter Jesus na tua vida como teu único Senhor, o Rei, o Senhor, o Libertador, o Salvador. Ora comigo nessa hora. Eu digo e tu repetes. Porque Jesus não aceita escravos. Jesus quer pessoas que se entreguem de livre e espontânea vontade. Então fechemos os olhos e oremos nesta hora para que Jesus entre na tua casa, no teu coração e na tua família, porque serás salva tu e toda a tua casa. Senhor Jesus, nesta hora eu me entrego a ti, Senhor Jesus. Eu peço-te que perdoes todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu peço que tenhas misericórdia de mim e no dia do juízo, lembra-te de mim. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Eu aceito Jesus na minha vida como meu Senhor, meu Salvador e o meu Rei. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer a sua luz sobre ti e te conceda a graça e te dê paz. Em nome de Jesus, dia abençoado.